Olá, eu sou a professora Aline e gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco da nossa disciplina de desafio profissional na enfermagem, que é uma atividade que eu conduzo com muito prazer. A nossa atividade, ela foi ancorada, a justificativa da escolha do tema de trabalhar com as doenças crônicas, está ancorada na demanda crescente dessas doenças dentro dos serviços de saúde, havendo aí um crescimento vertiginoso de complicações associadas a essas doenças e da necessidade de formar profissionais que estejam aptos a ter senso crítico, clínico e raciocínio diagnóstico para lidar, trabalhar com o manejo do aumento dessas doenças, tendo em vista o difícil controle e manejo do tratamento das mesmas. O objetivo da nossa atividade foi estimular, a partir da vivência, da participação do aluno junto com o paciente, estimular nesse aluno o raciocínio clínico, a criatividade. Então, a partir desse raciocínio clínico, do contato com o paciente e do levantamento dos problemas desse paciente, desenvolver nesse aluno a capacidade crítica e a criatividade para a elaboração de estratégias que possam atuar de forma efetiva no manejo dessas doenças e na melhoria da adesão ao tratamento. Essa atividade ela aconteceu através de 3 etapas durante esse semestre. Na primeira etapa, os alunos tiveram contato com alguns pacientes portadores de doenças crônicas, que vão desde Parkinson, hipertensão, diabetes, inclusive alguns deles possuem mais de uma doença, o mesmo paciente. Os alunos tiveram esse contato com o paciente em mais de um encontro, inclusive. Os alunos, a maioria deles teve de 3 ou 4 encontros com o paciente, de modo em que eles levantaram condicionantes e determinantes em saúde, situações de saúde, itinerário terapêutico, histórico clínico, medicamentoso desses pacientes, busca por serviços de saúde, frequência de uso de medicamentos, de modo que esses alunos pudessem elencar quais eram os principais problemas enfrentados por esses pacientes. A partir daí, os alunos iniciaram um processo de teorização, em que eles tiveram que estudar e se aprofundar, entregando, inclusive, no relatório toda essa teorização com referências à BNT atualizadas, em que eles tomassem propriedade desse problema. A partir daí, os alunos tiveram que elaborar estratégias de intervenção que pudessem ser efetivas, resolutivas e que fossem aplicáveis e que tivessem o mínimo de capacidade de minimizar e de resolver os problemas daqueles pacientes. Essas atividades foram entregues durante esse semestre, em que, a partir da realização do levantamento desses problemas, os alunos puderam criar estratégias, só que dessa vez com foco numa necessidade específica do paciente e que fosse possível de ser aplicada em um próximo momento. Então, eu trago aqui alguns exemplos de atividades que foram propostas pelos alunos, como, por exemplo, esse primeiro grupo, que, diante da necessidade de dificuldade de adesão ao tratamento por parte da paciente, elas propuseram a criação de um formulário de metas de autocuidado pactuadas com esse paciente e estão se propondo a realizar um autocuidado apoiado por ligação telefônica, como uma estratégia de incentivar a adesão ao tratamento dessa paciente. Esse outro grupo está propondo para um paciente que possui Parkinson, que tem bastante dificuldade na motricidade fina e na memória, elas estão propondo um jogo da memória adaptado, utilizando placas de madeira, que pode ser usada pelo paciente conjuntamente com a família, além de um jogo de peças para encaixe, né, que as alunas estão propondo para ser usado com esse paciente. Outros 3 exemplos interessantes são pacientes que têm dificuldade de adesão ao tratamento, em que as alunas estão, por exemplo, propondo uma caixa de medicamentos com um alarme conectado a um relógio, que estaria alarmando cada vez que fosse o horário desse paciente fazer uso dessa medicação. Ou um circuito de exercícios físicos para trabalhar força, equilíbrio, mobilidade em pacientes que tenham dificuldade de transferência. E aí, as cenas dos próximos capítulos, estamos aguardando para o próximo semestre que os alunos façam a implementação das ações elaboradas por eles e façam a avaliação de quanto essas estratégias foram ou não efetivas. Então, foi um prazer contar um pouco da nossa atividade para vocês e espero que vocês gostem.